Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do site Planeta Biologia. E vamos falar um pouquinho então da organização celular. Como que as células se organizam? Além de falar da organização celular, a gente vai falar também dos diferentes tipos celulares, né? Basicamente das células eucariontes e procariontes. E dentro das células eucariontes, vamos aí diferenciar um pouquinho da célula animal e vegetal, como elas se organizam, como são as suas organelas. Okay? Aqui eu tenho uma ilustração mostrando alguns componentes celulares, certo? E vamos detalhar um pouquinho aí como que uma célula funciona e quais são as suas principais organelas. Bom, como eu disse, né? A gente tem células procariontes e eucariontes, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma célula procariota. O que significa uma célula procariota? Célula procariota é aquela que não tem um núcleo. E não tem um núcleo, né? O núcleo é formado por uma membrana chamada carioteca, daí é o nome procarionte. O que significa? Uma célula que não tem núcleo, ela possui seu material genético ali no citoplasma, ele não está protegido. Então toda atividade do DNA vai acontecer fora do núcleo. Ou melhor, não tem núcleo, né? Então vai acontecer no citoplasma. Como exemplo de célula eucarionte, a gente tem as bactérias. As bactérias não possuem núcleo. Aqui a gente tem um exemplo do seu material genético, né? Aqui a gente também tem um plasmídio, também é um material genético das bactérias. As bactérias são células simples, possuem menos organelas se comparado às células vegetais e às células animais, porém ela possui uma parede celular bastante espessa, em alguns casos ela possui mais de uma parede celular, é o que vai diferenciar aquelas bactérias gram-positivas e gram-negativas. O hialoplasma, né, que é o líquido, como solução, cheio de nutrientes aí para a bactéria, para a célula realizar suas funções. A gente pode ver aqui nessa ilustração ribossomos, que é comum a todas as células para eles poderem sintetizar a proteína. Eles possuem uma membrana plasmática, o DNA, certo? E ainda uma cápsula extra conferindo mais proteção a essa bactéria. Bom, as bactérias elas possuem um nucleóide contendo material genético. Esse nucleóide na verdade nada mais é que uma aglomeração desse material genético em um ponto, certo? O plasmídio também é um material genético de forma circular, que também vai desempenhar uma função para a síntese de diversos componentes da célula bacteriana. A gente tem muitas bactérias podem possuir fímbrias, certo? Que seriam uma espécie de cílios que vão auxiliar na locomoção, no reconhecimento também do ambiente pela bactéria. A cápsula vai ter também uma função aí de proteção, a membrana plasmática, que além de proteção ela que vai regular a entrada e saída, exatamente como na célula animal e a célula vegetal, ok? Qualquer coisa vai dando uma parada aí, né, para olhar a figura melhor, ok? As cianobactérias, né, também chamada de algas azuis, hoje aí tem uma discussão da classificação, se classifica-se por reinos ou por domínios, não vou entrar nesse assunto, ok? Cianobactérias são bactérias, não são bactérias, ok? Mas elas são mais simples que bactérias, são muito semelhantes a bactérias, porém com uma simplicidade maior. Elas possuem aqui uma lamela fotossintética, ou seja, elas realizam fotossíntese, ela tem capacidade de extrair a energia, né, do fóton, da luz solar, e transformar isso em energia química. Elas possuem também, assim, assimilado com essas lamelas, pigmentos que vão auxiliar na fotossíntese. A inclusão aí de como se fossem estruturas membranosas primitivas, ok? Possui o cromossomo ali, apesar de parecer, isso daqui não é um núcleo, ok? E possuem um hialoplasma, né? Aqui um hialoplasma onde que essa cianobactéria, vai realizar as suas atividades. Possuem também uma parede celular, uma membrana plasmática e o haloplasma aqui concentrado nessa região. A célula eucariota, certo? Diferente aí da célula procarionte, ela possui núcleo. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Célula procarionte, só para a gente fazer uma comparação.
eucarionte, esse conceito é muito importante, né? E a eucarionte, opa, não era para acontecer isso. Vamos passar aqui pra frente, isso aqui, eucarionte. Então, lembra o seguinte, ó, a procarionte, ela é uma procaria, meu filho. Ela é tão procaria que ela não possui núcleo, certo? O seu material genético ele vai ficar aqui disperso junto com outras estruturas, certo? Inclusive o plasmídio e outras estruturas aqui em seu citoplasma. Já a célula eucarionte, vou desenhar uma célula eucarionte clássica, ela possui núcleo, onde o seu material genético está concentrado, né? O DNA, no caso, está dentro do núcleo, com exceção da mitocôndria, né? A mitocôndria ela possui aí o que a gente chama de DNA mitocondrial. Então todas as outras estruturas aqui do citoplasma, vou tentar desenhar um complexo de Golgi aqui, faz de conta que isso aqui é um complexo de Golgi, vamos na ilustração tá mais bonitinho, certo? Então o DNA ele está aqui, deixa eu desenhar o DNA de outra cor. Desenhar ele de verdinho aqui, pronto. O DNA ele vai ficar, certo, dentro do núcleo. Ou melhor, né, como diria minha professora de biologia, a gente não tem estruturas dentro do núcleo, sim em seu interior. Bom, mas aí, então essa é a principal diferença. Procarionte é uma procaria, ela não possui carioteca vou escrever aqui errado. Procarionte, certo? Ela é uma procaria, ou seja, é antes da carioteca, aquele que é antes da carioteca, daí vem o termo pro, e eu significa verdadeiro, certo? Que possui uma carioteca verdadeira. Então, eucariotas são aqueles que possuem núcleo. Vamos simplificar então a coisa? Eles possuem uma membrana nuclear e aqui as estruturas das células eucariontes, como o complexo golgiense, lisossomos, vesículas de diversos tipos, retículo endoplasmático rugoso e não rugoso, ou glanuloso ou não glanuloso. Vamos dar uma olhada aí nos poros nucleares, que é onde essa célula vai trocar os seus componentes internos com os externos do núcleo, certo? Aqui a gente tem uma ilustração de uma célula animal clássica e entre suas principais características, a gente pode destacar aí uma membrana plasmática fluida, onde essa membrana vai ter um papel fundamental aí na troca de substâncias do meio interno com o externo. Ela vai ajudar a eliminar certas substâncias, ao mesmo tempo absorver determinadas substâncias, mas ela não só elimina, não absorve tudo, ela também vai controlar a entrada. Tem substância que não vai poder entrar assim, também tem substância que não vai poder sair de qualquer jeito. Então a membrana plasmática vai fazer esse controle. Diferente das células vegetais, como o caso aqui a gente está tratando de uma célula animal, ela não possui um vacúolo central. No caso das vegetais, elas possuem vacúolos bem grandes, aliás. E também não possuem o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que possui um pigmento chamado clorofila, que vai ser o responsável pela fotossíntese. Célula animal não realiza fotossíntese. Então qual a característica comum de uma célula animal vegetal? Bom, elas são eucariontes, possuem mitocôndrias, possuem ribossomos, diversas estruturas. Porém, cloroplasto a célula animal não possui. E outra coisa também que a célula animal também não possui é a parede celular, ok? Que no caso da vegetal elas possuem. Aí aqui já uma célula vegetal, é muito comum a gente achar vacúolos gigantes em células vegetais, né? A parede celular, deixa eu apagar aqui só para a gente ficar um pouquinho mais bonito. Pronto. A parede celular, né, de um carboidrato chamado celulose, certo? Nesse caso aqui, ó, essa parede celular representado aqui. O cloroplasto, aqui ó, nessa estrutura aqui, ela está como se fosse cortado, né? Que é onde será realizada a fotossíntese da célula. Okay? Então essas são as principais diferenças entre célula animal e vegetal. Bom, vamos lá. Falando do citoplasma. O citoplasma é a região da célula compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo, certo? Se eu estou falando de núcleo, significa que é eucarionte. Algumas partes do citoplasma. A gente vai ter aí o hialoplasma, ou matriz citoplasmática ainda, ou ainda o citossol, certo? Que é uma substância coloide, né? Um material gelatinoso
em que o solvente é água e o soluto são substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas nessa solução. Entre os estados do colóide, a gente pode destacar aí o gel, que é gelatinoso. Se a gente pudesse entrar dentro de uma célula, é uma estrutura bastante gelatinosa, e a região mais externa, né, no caso, denominada ectoplasma. E o sol, né, daí vem a palavra citossol, ou citosol, que é mais fluido, região mais periférica, denominada endoplasma. Bom, no citoplasma existem alguns movimentos, e talvez um dos movimentos mais interessantes seja a ciclose, que é um movimento interno desse citoplasma que ele vai fazer com que as organelas também se movimentem. Então é um movimento intracelular, né, para distribuir todo esse conteúdo. A mudança de estado de sol para gel e vice-versa, também chamada de tixotropismo, permite que a célula realize vários movimentos ameboides, né, e a ciclose. Ameboides, esse nome vem justamente da ameba, porque ela se mexe por pseudópodes e se dá por essa mudança de estado, que é um estado mais fluido, no caso de sol, e no estado gelatinoso. Aqui a gente uma ilustração da ciclose. É muito comum, é muito fácil de observar uma ciclose em células vegetais. Tem uma planta de aquário chamada Elódia, né, do gênero Elódia. Quando a gente bota ela no microscópio, a gente vê aquele movimento lindo, assim, sabe, ao vivo, ele se mexendo, os cloroplastos se mexendo, assim, sabe, de uma maneira muito linda, muito bonita, de uma maneira bem visível, simples de ver. Então a ciclose é muito presente e ela é, digamos assim, escandalosa em vegetais, mais especificamente nessa planta que eu acabei de falar, do gênero Elódia, certo? Então aqui a ciclose, ela se mexendo, aqui a gente tem um núcleo, o vacúolo celular em célula vegetal é muito grande, o hialoplasma, né, a membrana celulósica, aqui um pouquinho, a membrana celulósica mais externa e a membrana plasmática mais interna. Outra estrutura importante do citoplasma é o citoesqueleto, que vai dar o formato das células e também vai ajudar nos movimentos celulares. O citoesqueleto é formado por filamentos proteicos, denominados microfilamentos, certo? Microtúbulos e filamentos intermediários. São nada mais nada menos que proteínas e polipeptídeos que vão assumir várias formas. Aqui a gente tem um microfilamento e um microtúbulo. Ele vai ajudar tanto na forma, né, como foi dito aqui, quanto nos movimentos celulares. Aqui também, continuando no citoesqueleto, né, mais relacionado à forma, a gente tem aqui a ilustração da membrana plasmática, a mitocôndria, esses filamentos intermediários em que vão ajudar, vai dar essa estruturação, né, da engenharia dessa célula. A gente tem aqui uma trama microtrabecular, que vai ajudar a posicionar, né, todos aqueles, para que eles não fiquem completamente soltos lá no citoplasma. Então aqui a gente tem uma representação dos microfilamentos da membrana plasmática, ribossomos, microtúbulo, retículo endoplasmático rugoso, né, ajudando aí a posicionar, a organizar, estruturar a célula em si. Ainda falando de citoplasma diferenciado, um conjunto de estruturas mergulhadas no hialoplasma, certo? São nada mais nada menos que organelas celulares. O termo também para dar confusão entre biólogos, né? Tem biólogo que vai falar que ribossomo não é uma organela celular, porque organela é somente aquilo que é uma estrutura membranosa, e os ribossomos não são estrutura membranosa. Mas essa é uma outra discussão, nem vou entrar aqui se é ou se não é. Enfim, o ribossomo é uma organela importantíssima, indispensável para a célula, já que eles são responsáveis pela produção de proteínas. Só colocando aqui os principais, certo? Existem mais que esses aqui, mas os principais são os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso ou granular e o retículo endoplasmático não granular ou liso, o complexo Golgiense, deixa eu só corrigir aqui, Golgiense, ok, não é complexo de Golgi, é complexo Golgiense, lisossomos, mitocôndrias, os plastos, entre eles o mais famoso cloroplasto, centríolos, vacúolos, peroxisossomos e glioxossomos.
Aqui a gente tem um ribossomo, certo? Eu particularmente considero ele como uma organela, porque ele tem uma função muito específica. Não vou nem falar que é importante, mas ele tem uma função aí de produção de proteína. É através do ribossomo que as proteínas são montadas, ele que organiza, ele que vai montar a sequência. É graças aos ribossomos que as proteínas são montadas, apesar de não ser uma estrutura membranosa. O ribossomo é formado por duas subunidades, certo? Uma maior e uma menor. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, né, é nessa estrutura que vai ser produzido os mais diversos tipos de proteínas. Eles ocorrem em todos os tipos de células, sejam células procariotas ou células eucariotas. Okay? São encontradas em bactérias, cianobactérias, em animais, vegetais, fungos, protistas. Como eu disse, ele possui duas subunidades, uma maior e uma menor. Os ribossomos também podem ser encontrados no citoplasma associados ao retículo endoplasmático. Quando eles estão associados ao retículo endoplasmático, esse retículo endoplasmático será chamado de retículo endoplasmático rugoso, porque no microscópio ele vai ter uma aparência rugosa por causa da presença desses ribossomos. Quando esse retículo endoplasmático não possui ribossomos lá aderido, certo? No microscópio ele tem uma aparência lisa, daí vem o nome retículo endoplasmático liso. Mas os ribossomos eles também se associam aos retículos endoplasmáticos. No caso será retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo é constituído, né, de RNA ribossômico associado, né, a algumas proteínas, e ele não possui membrana, como eu já disse, né, lipoproteica, e a função aí está ele vai sintetizar a proteína. Quem estudou aí aqui no YouTube ou lá no site sabe que a síntese de proteína também é chamada de tradução. Lembra lá em ácidos nucleicos que eu falei um pouco de duplicação ou replicação, transcrição e tradução. A tradução já é a fase final aí, onde que o RNA, os RNAs, né, que são 3, vão ajudar aí a produção das proteínas. Aqui a gente tem poliribossomos, ou seja, vários ribossomos sintetizando proteínas. Isso daqui pode acontecer, eles organizados assim, para eles produzirem proteínas em série, digamos assim. Então aqui a gente tem um RNA mensageiro, então esse ribossomo aqui, ó, ele começou aqui, veio caminhando e veio fazendo uma fila. Então é como se isso daqui viesse fazendo uma fila, certo? Produzindo o mesmo tipo de proteína. Por que o mesmo tipo de proteína? Porque eles estão usando a mesma fita de RNA mensageiro. Vários ribossomos trabalhando ao mesmo tempo em um RNA mensageiro. Ao mesmo tempo, mas não no mesmo trecho. Perceba aqui, esse ribossomo está trabalhando esse trecho, enquanto esse está trabalhando esse trecho, e eles vão caminhando, produzindo o mesmo tipo de proteína, certo? Através desse do ribossomo, não vou entrar aqui em detalhe de ribossomo, não, desculpa. RNA não vou entrar em detalhe aqui de códon, que eu já falei isso em outra aula. Eles vão pegando aminoácidos, organizando os aminoácidos aqui, ó, cada uma dessa estrutura aqui é um aminoácido, ok? E aí vai ser montado a proteína até que chega a uma proteína completa. O retículo endoplasmático, como eu disse, existem dois, certo? O rugoso e o liso. O liso é com ribossomos. E, o rugoso é com ribossomos e o liso é sem ribossomos. Certo? Aqui a gente tem representado os dois, aqui, ó, no microscópio. Quando a gente observa, se você tiver essa oportunidade, for fazer biologia ou na sua escola tiver um microscópio, ao observar o retículo endoplasmático, se ele tiver uma aparência rugosa, será porque ele tem ribossomo associado. E se ele não tiver, é porque ele não tem ribossomo associado. Certo? Aqui, como eu já disse, só repetindo. Bom, função dos retículos endoplasmáticos, né? O retículo endoplasmático liso e do retículo endoplasmático rugoso, o HEL ou HAIR.
O retículo endoplasmático liso ele vai ter como uma das funções armazenamento de substância, distribuição e transporte de substâncias, neutralização de substâncias tóxicas. Isso acontece lá no fígado, né? As células do fígado são altamente ricas, digamos assim, são altamente densas em retículo endoplasmático liso e aí talvez a principal função dele, a síntese de lipídios, certo? Chamando a atenção aqui para esta função. Se você puder falar qual que é a principal função do retículo endoplasmático liso, síntese de lipídio. Já o retículo endoplasmático rugoso também tem aí como função o armazenamento de substância, distribuição e transporte de substâncias, neutralização de substâncias tóxicas no fígado e, agora lá, a diferença, né? Aqui realmente a diferença. A síntese de proteína para exportação, ou seja, para ser eliminado da célula, para ela atuar em outro lugar, e a síntese também de enzimas digestivas, certo? Quando digo enzimas digestivas, para a digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, no interior da célula. O complexo golgiense, certo? Esse nome aqui de Golgi já não é mais atual. O complexo golgiense, certo? Ele parece um monte de pilha achatada, ele tem uma aparência de uns pacotes achatados, certo? Como se fossem sáculos, certo? Desculpa, voltando. Aqui a gente tem um corte, né, do complexo golgiense. Se a gente pudesse fazer isso, né, se a gente pudesse cortar, ele vai ter essa aparência, esses sáculos, certo? E também do complexo de Golgi emergirão. Estava aqui na dúvida, aqui pensando se era imersão e emergirão significa que vão sair dele. Vesículas de diversos tipos. A gente vai ver aí a mais famosa delas, o lisossomos. Bom, função do complexo de Golgi. A gente tem um empacotamento e transporte de substância. Empacotamento é o seguinte: você tem uma proteína que ela está lá soltona, certo? E o que vai acontecer quando ela for lá? Ela vai receber, digamos assim, um empacotamento membranoso, certo? Por exemplo, produzido no ribossomo. Essa proteína está assim nua, digamos assim. Quando ela chega lá no ribossomo, ela será empacotada. Também uma outra função muito importante, a formação e liberação de vesículas repletas de substâncias que estão armazenadas no interior, né, lá em suas cavidades. Aqui a gente tem aí uma atividade muito comum das células. Aqui a gente tem um retículo rugoso ou granuloso produzindo aí as proteínas. Ela chega aqui, digamos assim, elas receberão um novo empacotamento, vão ser trabalhadas, vão ser aparadas as arestas, digamos assim, e daqui elas podem ser secretadas, certo? Não é aqui, pronto, voltando. Do complexo de Golgi também, os lisossomos primários, que são aqueles lisossomos que não entraram em contato com o material que veio de fora da célula, são produzidos pelos lisossomos. São vesículas liberadas contendo enzimas digestivas. Depois a gente vai ver aí o que são os lisossomos secundários. O lisossomo primário é aquele que acaba de sair do complexo de Golgi, que não entrou em contato com nada ainda, certo? A formação dos peroxisossomos, que são vesículas que contêm uma enzima em catalase, né, que ele vai quebrar aí a água oxigenada, né, o H2O2. H2O seria a água normal, mas água oxigenada, porque possui um oxigênio a mais, ou peróxido de hidrogênio. Daí vem o nome peroxisossomos. E essa catalase aí, como a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o H2O2 é uma substância tóxica para a célula, ela vai ajudar aí a catalisar, né, a quebrar essa substância. Também são responsáveis pela formação nas células vegetais, certo? Da lamela média das células vegetais. E também, no caso dos espermatozoides, a formação do acrossomo, que é uma estrutura que fica ali na cabeça do espermatozoide, que vai ajudar ele a entrar no óvulo. Aqui, mais um pouquinho do complexo. A formação do acrossomo, pronto, está aqui. A gente tem um complexo
complexo de Golgi, essa célula vai se diferenciar. Quem viu aí a aula de gametogênese, viu que tem dois tipos de gametogênese, né? Formação de gametas. Entre elas a espermatogênese, que é a formação de espermatozoide. Então aqui a gente tem o complexo de Golgi, uma vesícula acrossomal. Vai haver uma interação aí dessas duas estruturas e haverá a formação de um acrossomo, certo? E essa substância aqui vai ajudar o espermatozoide na fecundação. Bom, aqui a gente tem uma célula caliciforme, ou seja, uma célula em forma de cálice, certo? Produtora de muco. Esse muco, esses grãos de muco, são produzidos pelo complexo de Golgi e serão destinados à excreção. Então, células que trabalham muito com excreção de substância, no caso essa célula caliciforme, que vai secretar muco, ela possui o complexo de Golgi, ela possui muitos complexos de Golgi, certo? O número de organelas numa célula pode variar. Uma célula que vai secretar muito, ela vai produzir muito, ela vai ter muito complexo de Golgi. Uma célula que gasta muita energia, como por exemplo o espermatozoide, a célula de músculo, que precisa se movimentar, vai precisar de muita energia, ela vai precisar de muitas mitocôndrias. Então, aqui é muito comum a gente ter mais de um complexo de Golgi, complexo golgiense ativo aí nessa célula. O lisossomo, certo? Que é uma estrutura, uma organela produzida pelo complexo de Golgi, ela só vai ocorrer em células eucariontes, de animais e vegetais, e elas são estruturas membranosas produzidas no complexo golgiense e em seu interior elas têm enzimas digestivas. Né? Elas vão ter como função a digestão intracelular. Entre essa digestão intracelular, ela pode tanto digerir substâncias que venham do meio externo, como ela pode digerir as próprias organelas celulares, certo? Para renovação ou caso de alguma organela defeituosa, velha, então ela vai realizar aí a autofagia. E heterofagia, certo? Que é a digestão de substâncias que entram na célula, né? Que vêm do meio exterior e entram na célula e ela precisa fazer essa quebra das substâncias que entraram na célula. Aqui a gente tem um ciclo do lisossomo, né? O complexo golgiense, aqui liberando o lisossomo primário. O que é o lisossomo primário? É o lisossomo que ainda não entrou em contato, certo? Com a estrutura em que ele vai digerir. Aqui no caso a gente tem uma autofagia, certo? Desse lado aqui a gente tem uma autofagia e aqui a gente tem uma heterofagia, certo? Na heterofagia, que é uma substância que vem de fora, acontece assim, vem uma partícula, pode ser uma partícula alimentar ou qualquer outro tipo de partícula, essa célula é englobada aí, certo? Por fagocitose. Da fagocitose, olha aqui que existe uma alteração da membrana, essa membrana depois vai se fundir aqui, viu? Vai se fundir, formando um fagossomo, certo? E o lisossomo vai se encontrar com essa estrutura. Quando ela se encontrar, a gente vai ter o vacúolo digestivo, né? Que é o lisossomo secundário. Aqui no vacúolo autofágico, a gente tem, por exemplo, aqui uma mitocôndria que não esteja funcionando, por diversos motivos ela pode ser quebrada pelo lisossomo, certo? E nos dois casos aqui, tanto no vacúolo digestivo ou no vacúolo autofágico, a gente tem um vacúolo residual que vai ser depois aí vai ser liberado pela célula por exocitose de resíduo, né, pela plasmocitose. E esses resíduos aqui podem, entre várias vias, eles podem ser depois ser capturados pelo sistema linfático e depois ser eliminado. As mitocôndrias, estrutura importantíssima, já que toda a célula, todas as funções que as células realizam, né, ou a maior parte, pelo menos, existem funções que não utilizam energia, mas a maior parte das funções da célula
precisam de energia. Mas como assim a maior parte? Tem alguma coisa que a célula faça, alguma função que ela faça que ela não use energia? Sim, por exemplo, a osmose não há gasto de energia, né? Só para citar esse exemplo. Elas vão ocorrer apenas em células eucariontes, certo? Ou seja, animais e vegetais. Em eucariotas, animais e vegetais. Entre as estruturas a gente tem as cristas mitocondriais. A mitocôndria ela tem uma membrana externa e uma membrana interna, ou seja, é um sistema de dupla membrana. E aí elas vão produzir o ATP. ATP é a molécula de energia, certo? Quanto maior a atividade metabólica da célula, maior a quantidade de mitocôndria. Como eu disse lá, quando eu estava mostrando a célula caliciforme, se uma célula, por exemplo, a do músculo, que está sempre se movimentando, ela sempre precisa se movimentar. Para ela realizar um movimento, ela precisa de energia. Então ela precisa produzir muita energia e então precisa produzir muito ATP, certo? Que é a molécula que vai ser utilizada para realizar, que vai ser utilizada como energia pelas estruturas celulares. Bom, as mitocôndrias possuem ribossomos, DNA e RNA próprio. Olha só, a mitocôndria possui DNA, RNA e ribossomos em seu interior, certo? Novas mitocôndrias surgem exclusivamente por autoduplicação de mitocôndrias pré-existentes. Então a mitocôndria ela não vai surgir lá do DNA do núcleo, mas através do seu próprio DNA. Através dessa teoria, através desse fato, né, porque isso é um fato que as mitocôndrias possuem DNA e RNA e ribossomos próprios, isso é um fato. Existe uma teoria, né, chamada teoria endosimbionte, que as mitocôndrias lá no momento bem passado, no momento evolutivo, as mitocôndrias se associaram às células eucariontes. Elas seriam possivelmente bactérias e através de associação de uma relação ecológica chamada simbiose, né, elas passaram a ser a estrutura, né, dessa célula eucarionte. Outra coisa também interessante é que todas as mitocôndrias que nós produzimos, todas as mitocôndrias que você tem aí nesse seu corpinho lindo, são de origem materna. Todas as mitocôndrias vieram da minha mãe? Porque é o seguinte, quando o espermatozoide se encontra lá com o óvulo, o espermatozoide, a única coisa que ele vai deixar vai ser o núcleo. O núcleo que possui DNA. Só que as mitocôndrias do espermatozoide não vão passar para o óvulo. O óvulo possui suas próprias mitocôndrias. E o óvulo, você sabe que quem possui são as mulheres, né? Ou as fêmeas, né? No caso dos animais e os vegetais. Então, é de origem materna. E aí, a teoria endossimbiótica, né? Que propõe que a primeira mitocôndria surgiu a partir da associação mutualística e simbiótica entre bactérias aeróbias ancestrais com células eucariontes anaeróbias primitivas. Entre evidências dessa teoria, a gente tem os ribossomos, não só ribossomos como DNA e RNA, né? Também. Esses ribossomos são muito similares à da bactéria, elas possuem capacidade de autoduplicação e o DNA cicular mitocondrial semelhante aos plasmídeos bacterianos, né? Como a gente viu lá no começo dessa aula. Qualquer coisa, volta lá e dá uma olhada nesses plasmídeos. E as mitocôndrias também possuem duas membranas, assim como as bactérias. Aí está uma estrutura, certo? Dos vegetais, dos plastos, onde a mais comum são os cloroplastos, mas também a gente tem os leucoplastos, que são os plastos brancos. Leuco significa branco, assim como leucócito, né? Leuco de branco, cito de célula, são os plastos brancos, ou melhor dizendo, incolores, né? Porque eles não possuem pigmento e tem como função aí o armazenamento de substâncias, assim como proteínas, lipídios e carboidratos. Os cromoplastos, que são os coloridos, que possuem pigmentos, e no caso do verde ele pode realizar fotossíntese, né? Como exemplo a gente tem os xantoplastos, que são amarelos, os eritoplastos, que são vermelhos. Para você ver, eritro significa vermelho, assim como tem aquela célula chamada eritrócito, que é o glóbulo vermelho, é a mesma coisa, eritrócito, glóbulo vermelho e hemácia é a mesma coisa, né? Erito significa vermelho, e o cloroplasto, que é verde, certo?
e por causa de um pigmento verde chamado clorofila. Bom, dando uma olhada aí na estrutura dos plasmas, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também apresentam ribossomos, RNA e DNA própria. Então, a teoria endossibionte, assim como funciona para as mitocôndrias, também funcionam para os cloroplastos. Aqui a gente tem um exemplo, certo? Uma ilustração e uma fotomicrografia eletrônica de um cloroplasto. Então, a gente tem o estroma, as membranas interna e externa e o glânum, que é o conjunto de tilacoides. Um desse aqui é um tilacoide, isso mesmo. Um desse aqui é um tilacoide e o conjunto desses tilacoides é o grânum, certo? Possuem capacidade de autoduplicação e no estroma ocorre a fase enzimática da fotossíntese. No tilacoide ocorre a fase fotoquímica da fotossíntese. Os centríolos, que ocorrem em células eucariontes de animais e alguns vegetais, são responsáveis aí pela autoduplicação. As proteínas aqui são bastante semelhantes às proteínas do citoesqueleto, aqueles que vão dar forma e vão ajudar no movimento intracelular, a ciclose. No caso, os centríolos, eles têm uma capacidade de autoduplicação e cada célula possui um par de centríolos dispostos perpendicularmente, certo? Um par. Quando a célula vai entrar em divisão, eles vão se duplicar. São constituídos por microtúbulos proteicos sem membrana lipoproteica. Eles possuem 9 trincas, né? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trincas, né? 9 aqui de 3, certo? Unidas por uma proteína adesiva. O microtúbulo, além da divisão celular, eles também podem formar os cílios e flagelos. Os vacúolos, presentes em células eucariotas, certo? Como os principais tipos, a gente tem o vacúolo de armazenamento em células vegetais, com função de armazenamento de substâncias e regulação também osmótica, né, na entrada e saída de água. O vacúolo digestivo, no caso o lisossomo secundário, vai aí na digestão de nutrientes presentes na vesícula, através de um fagossomo ou pinossomo. E o vacúolo contrátil pulsátil, muito comum em protozoários, né? Presente em algas e protozoários, de água doce como em água doce entra muita água dentro de um protozoário, por conta da diferença de nutrientes, a diferença, acaba entrando muita água, eles têm um vacúolo que vai expulsar o excesso de água para que a célula simplesmente não se rompa, que ela não se estoure. Aqui uma ilustração, né, de um vacúolo central de suco celular, que ocorre apenas em células vegetais. A gente tem mais de um vacúolo. Aqui esses vacúolos vão crescendo até se tornar um único vacúolo. Aqui a gente tem um núcleo, o hialoplasma e aqui vários cloroplastos. Um vacúolo digestivo, né, em animais e protozoários. Vacúolo contrátil para expulsão de água em água doce. Vacúolo contrátil, né, a gente tem um protozoário, quando esse protozoário aqui captura um outro protozoário, que a gente tem dois tipos de protozoários, quando ele capturar, vai entrar em ação o vacúolo digestivo para digerir as estruturas desse outro protozoário. E aqui a gente tem um vacúolo contrátil que vai expulsar, ou vacúolo pulsátil também, que no microscópio ele fica pulsando, ele fica mexendo o tempo todo, parece um coração, mas não é um coração, mas parece, que vai expulsar o excesso de água. Como a concentração de sais aqui, né, de minerais aqui dentro é maior, né, como a concentração aqui é maior que o meio externo, então a tendência é que a água entre, certo, por osmose, por diferença de concentração, por diferença de gradiente. O vacúolo pulsátil vai expulsar o excesso de água para que essa célula não estoure, porque se ficar entrando, a membrana uma hora vai se romper e o bicho vai morrer por conta disso. O bicho não, né? O protozoário. O peroxissomo, várias descobertas em relação ao peroxissomo, que o peroxissomo ele tem uma função de defesa no interior da célula, também hoje está se descobrindo isso. Ele ocorre apenas em células eucariontes, certo? Em vegetais e animais. São organelas esféricas minúsculas produzidas pelo complexo de Golgi, assim como os lisossomos. Pelo complexo Golgi, eu vou corrigir isso aqui, mas que você sabendo,
que não é mais complexo de Golgi. Eles possuem enzimas que vão degradar ácidos graxos, aminoácido e principalmente água oxigenada. Daí vem o nome peroxissomo. Peroxissomo é por causa do peróxido de hidrogênio. Né? Peróxido de hidrogênio é o H2O2, que é água oxigenada. Atividade celular, né, o metabolismo da própria célula, produz água oxigenada, né, o peroxissomo, que é capaz de danificar estruturas celulares. Assim, os peroxissomos, por possuírem enzima catalase, decompõem água oxigenada em oxigênio e água, e assim não tem mais oxigenada, né? Aqui então a gente tem uma comparação, certo? Entre uma célula procariota, uma célula eucariota animal, uma célula eucariota vegetal. Bom, em relação à carioteca, a procariota não possui, animal possui, a vegetal possui. Núcleo, se ela não possui carioteca, é lógico que não vai possuir núcleo, já animal vai possuir e a vegetal também. Membrana, e aí? Animal e vegetal possui? Todas elas possuem. Colesterol, que é um lipídio, célula procariota não possui, célula animal possui e a vegetal não possui. Parede celular, a maioria dos procariontes possuem. Os animais não e os vegetais possuem. Ribossomos, aí é todos, como característica comum de todos. Mitocôndrias, e aí você lembra aí da aula o que foi dito em relação à mitocôndria? A procariota possui ou não possui? Não possui. Animal possui e a vegetal possui. E cloroplastos? E aí, procariota possui ou não possui? Não possui. Animal possui ou não possui? Não possui. E a vegetal, ela possui. Ah, mas célula procariota realiza a fotossíntese, mas não por causa dos cloroplastos. Certo? Eles não possuem cloroplastos. Eles possuem clorofila, mas não a organela cloroplasto. O complexo golgiense, deixa eu mudar aqui, complexo golgiense. Complexo golgiense, célula procariota possui? Não. E a animal possui? Sim. Vegetal também. O retículo endoplasmático liso? Não. Animal sim. Vegetal sim. Centríolos? Os procariontes não. O animal sim. E a vegetal, você lembra o que foi dito? E aí? Sim, não mais ou menos. Briófitas e pteridófitas possuem. Certo? Não vou falar quem são as briófitas, quem são as pteridófitas, porque aqui não é aula de reino vegetal. E lisossomos? Procariontes não. Eucariontes possuem. E nas células vegetais, procariontes animais. E eucariontes, procariontes não, eucariontes animais. E eucariontes vegetais, pouco presente. Ok? Bom, foi isso aí a aula. Se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários. Se você quiser acompanhar o nosso canal aí, assina. Assina também o botão da notificação que fica, se você estiver no YouTube, fica mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa região aqui embaixo do vídeo, certo? Para você sempre ficar ligado, saber na hora quando um vídeo é postado. Beleza? Bom, era isso daí. Fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, até mais.